nós estamos sempre acompanhando quando há uma informação relevante em relação à saúde do ser humano de uma maneira geral. E quando se fala em avanço, por exemplo, de um remédio contra câncer do pulmão, imediatamente nos chamou a atenção. E nós pedimos aqui a doutora Adriana Ribeiro, que é diretora médica da Pfizer Brasil, para conversar um pouco conosco. Doutora Adriana, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigada a você, Neldo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Adriana, qual é esse medicamento e qual é a importância que ele tem para reduzir esse avanço de câncer de pulmão? Muito bom. Esse medicamento, ele se chama lorlatinib. Na verdade, o grande ponto aqui é que ele traz uma esperança muito grande para os pacientes com câncer de pulmão. É importante dizer que aqui no Brasil, o câncer de pulmão é o quarto tipo de câncer mais frequente, entretanto, é o que mais mata, é o primeiro em letalidade. Normalmente, eu acho isso importante a gente dizer também, contextualizar, que a causa associada ao câncer de pulmão, na maioria dos casos, em 80% dos casos, é o tabagismo. Nesse caso que a gente está falando com essa medicação, ela é para uma mutação específica, então a gente tem os nomes dos cânceres de pulmão e o sobrenome, esse é para um sobrenome muito específico, que são pacientes que têm um biomarcador chamado ALK, e esse câncer de pulmão, esse específico, esse sobrenome específico, ele não está relacionado ao tabagismo. E ele causa uma mortalidade em pacientes, ele causa essa letalidade e o câncer em pacientes muito jovens e que na maioria dos casos não são fumantes. Então ele traz uma esperança muito grande aí para esses pacientes. Doutora Adriana, esse medicamento está disponível também no Brasil? Ele tá disponível no Brasil e já há alguns anos, e a gente já o usa aqui no país. Ele está dentro, ele já é uma medicação que dentro dos planos de saúde já são ofertadas para os pacientes, o grande avanço aqui é essa nova indicação em tratamento primário, de primeira linha, que é o que a gente chama para esses tipos de tratamento. Doutora Adriana, esse medicamento pode ser utilizado em que evolução do câncer? Quando começa o câncer, quando ele já tem algum avanço, quando ele está num estado mais avançado, como é que é isso? Sim, essa medicação ele é usado para pacientes em câncer mais avançado. Então, a gente tem dois tipos de câncer de pulmão, grandes grupos que a gente divide, né? Um é o câncer de pulmão de pequena célula, não é desse que a gente vai falar, que esse é um dos nomes do câncer de pulmão, e tem um outro nome do câncer de pulmão, que é o de não pequenas células, que é responsável por 80% de todos os cânceres. E essa medicação é para tratar esse tipo de câncer, e esse estudo foi feito para pacientes que foram diagnosticados, né, com esse câncer de pulmão, e que eles têm avançado. Então, o estudo foi feito, o estudo se chama CROWN, e aí ele mostrou a comparação, né, do tratamento que se fazia anteriormente, que era com uma outra medicação chamada crizotinib, e com os pacientes usando lorlatinib, que é a terceira geração já desses inibidores de ALK. Doutora Adriana, mais uma pergunta de leigo. Tem efeito colateral esse medicamento? Os efeitos, a segurança, ela é muito já estabelecida, né, do lorlatinib. As reações adversas mais frequentes, elas são bem brandas, como a gente diria. São edema, pode ocorrer um ganho de peso, diarreia, um pouco de dor nas articulações, dor de cabeça. Então, para uma medicação, né, que trata do câncer, que mostrou, né, nesse estudo 81% de redução na taxa de progressão de doença ou de morte, são realmente eventos adversos muito, muito pequenos, muito poucos, né? Perto da doença que ele trata. Compreendo. Doutora Adriana, muito obrigado aqui por sua gentileza. Obrigada a você. Doutora Adriana Ribeiro, que é diretora médica da Pfizer Brasil. Bom, nós somos leigos, logicamente. A gente vai aprendendo e a gente sempre pede, como aconteceu agora, para que explique de uma maneira simples para nós podermos entender, também me incluo entre os leigos, mas algumas coisas sempre marcam, que nem agora da energia. Agora, 80% do câncer de pulmão é cigarro. O nome, eu ficar tabagismo, é cigarro.
Olha só, 80%, e ainda assim, muitas vezes você vê na rua, porque não pode fumar em lugar fechado mais, né? O pessoal fumando. Eu moro perto lá do hospital. Eu vejo o pessoal que trabalha no hospital, na porta do hospital, fumando na porta do hospital. E jogando as bitucas na rua. Né? Então, isso são coisas que a gente... 80% é para ficar preocupado. O cara que fuma tem que ficar preocupado.